A entrevista clínica com crianças e adolescentes é, sem dúvida, uma das ferramentas mais complexas e, ao mesmo tempo, mais importantes da psiquiatria. Mas como é que a gente vai além dos sintomas para realmente compreender o paciente? Bom, é nisso que vamos mergulhar agora. Uma análise bem estruturada, baseada num capítulo fundamental da área, para tirar lições práticas para o nosso dia a dia, seja na clínica ou na residência. A filosofia central é basicamente esta: a entrevista não é um checklist, sabe? O objetivo aqui não é só listar sintomas para chegar num rótulo, mas sim construir uma visão completa da criança e do seu sofrimento. É a diferença, né, entre só preencher um formulário e de fato entender uma vida. Então, o nosso roteiro vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, a natureza da entrevista infantil. Depois, os pilares da anamnese, o exame físico e neurológico. Aí a gente entra na avaliação do psiquismo, no uso de exames complementares e, para fechar, as mensagens mais essenciais para a prática clínica. Começando pela entrevista em si, o grande desafio aqui, pessoal, não é apenas coletar informações, é alcançar uma compreensão genuína. Como é que a gente consegue diferenciar uma abordagem que só descreve sintomas de uma que realmente interpreta esses sintomas no contexto da vida daquela criança? E o texto já começa distinguindo duas abordagens. De um lado, a descritiva, que foca em agrupar sintomas para fechar um diagnóstico sindrômico. Do outro, a compreensiva, que vai muito além. Ela busca interpretar o quadro para entender a causa, para promover insight. A grande mensagem aqui é que, embora as duas sejam úteis, a clínica de excelência exige um mergulho nessa compreensão do ser no mundo da criança. E aqui a gente aprofunda essa diferença e isso é fascinante. Pensa assim, avaliar a significação é como ler as notas numa partitura. É a análise técnica dos sinais, a semiologia pura. Agora, buscar o sentido antropológico é como ouvir a música em si. É captar a experiência vivida, a emoção por trás daquelas notas. Uma é parcial, a outra é existencial, é completa. Uma coisa importante, a entrevista infantil nunca é a dois. Tem sempre um terceiro elemento crucial na sala, a mãe ou o cuidador. A informação que chega pra gente é filtrada por essa pessoa que pode, de propósito ou não, omitir, exagerar, distorcer os fatos. Por isso, observar a dinâmica entre o cuidador e a criança, como esses comportamentos listados aqui, é tão importante quanto ouvir o que está sendo dito. Ok, entendemos a filosofia, mas como aplicar isso de forma estruturada? É aqui que a gente entra nos pilares da anamnese. Pensem nisso como a fundação do nosso raciocínio clínico. É a coleta organizada de dados que vai nos permitir construir aquela tal visão compreensiva. A estrutura segue o modelo médico clássico, mas claro, com olhar psiquiátrico. A gente parte da queixa principal e há quanto tempo ela existe. Em seguida, investiga a fundo a história da doença atual. Depois, olhamos para o passado, com os antecedentes familiares e os mórbidos. E, finalmente, a gente observa o presente, através da conduta da criança ali na nossa frente. É uma jornada que vai do sintoma ao contexto. E olha, dentro dos antecedentes, investigar os marcos do desenvolvimento é vital. Aqui no slide a gente vê os parâmetros esperados. O capítulo faz uma crítica muito importante. Nessa era de escalas e questionários, dados fundamentais como o controle dos esfínteres ou o desenvolvimento da fala são por vezes negligenciados, e isso representa uma falha séria, tanto na formação quanto na prática clínica. E para organizar os antecedentes familiares, o heredograma é uma ferramenta visual poderosíssima. Com ele, a gente consegue mapear a ocorrência de quadros clínicos ao longo das gerações, buscando padrões genéticos e também dinâmicas familiares. Usando estes símbolos básicos, a gente transforma uma história super complexa num mapa claro e objetivo. Agora, vamos sair um pouco do campo da conversa para entrar no exame físico e neurológico. E esse é um lembrete crucial. Na psiquiatria infantil, muitas patologias têm raízes orgânicas. Ignorar essa conexão mente-corpo é um erro diagnóstico que pode ser bem grave. E aqui temos uma regra de ouro, de um valor prático imenso. Muitas condições psiquiátricas na infância têm uma base orgânica. Por isso, a presença de estigmas físicos não pode ser ignorada. A regra é clara. Encontrar 3 ou mais desses sinais, ainda mais se associados a um atraso no desenvolvimento, deve acender um alerta para síndromes genéticas e direcionar a nossa investigação. Este quadro resume alguns dos principais sinais físicos que a gente precisa observar. A inspeção tem que ser sistemática, sabe? Abrangendo desde anomalias na cabeça, como micro ou macrocefalia, passando por sinais na pele, que podem indicar neurofibromatose, por exemplo, até alterações no esqueleto.
cada detalhe pode ser uma peça do quebra-cabeça diagnóstico. Da mesma forma, o exame neurológico é indispensável. E tem uma lógica. Quanto menor a idade da criança, mais a expressão da doença psiquiátrica tende a ser sensório-motora. É preciso saber avaliar desde as características de uma convulsão até a presença ou ausência de reflexos primitivos e profundos que nos dizem muito sobre a integridade do sistema nervoso central. Com o contexto e o exame físico feitos, a gente chega agora no coração da entrevista, a avaliação direta do psiquismo da criança. Como é que a gente consegue acessar o mundo interno dela, suas percepções, pensamentos e afetos? É aqui que a arte da clínica realmente se manifesta. Então, como acessar o mundo de uma criança que não usa palavras? A resposta do capítulo é clara. É um erro grave confiar apenas no relato dos pais. A gente precisa de outras portas de entrada. O desenho, a brincadeira, o jogo simbólico. Isso não é só passatempo, pessoal. São as ferramentas diagnósticas mais poderosas que nós temos para entender o universo infantil. Aqui estão as funções psíquicas centrais que a gente precisa avaliar: consciência, atenção, sensopercepção, pensamento, afetividade. Cada uma delas tem que ser analisada como ótica desenvolvimentista. Por exemplo, alterações da sensopercepção ou no pensamento precisam ser interpretadas considerando a idade da criança e sua capacidade de estabelecer um juízo de realidade, que só se consolida com o tempo. A avaliação clínica é soberana, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda para confirmar nossas hipóteses. É aí que entram os exames complementares. A mensagem principal desta sessão é que eles são ferramentas para corroborar uma suspeita e não um atalho para o diagnóstico. O arsenal diagnóstico é vasto. Inclui exames paraclínicos para investigar causas orgânicas, como um ERG ou um cariótipo, exames psicológicos para avaliar inteligência e personalidade, e as escalas de rastreio para quantificar sintomas. A mensagem principal do texto é clara. Esses exames devem ser pedidos para confirmar uma suspeita clínica bem fundamentada, e não de forma aleatória só para ver o que aparece. Bom, depois de toda essa teoria, o que realmente importa na prática? Chegamos à nossa sessão final, onde vamos destilar tudo isso em mensagens essenciais e acionáveis, aquelas que a gente pode levar para o consultório ou para o ambulatório amanhã mesmo. Se a gente pudesse resumir a filosofia do capítulo em 4 princípios, seriam estes. Primeiro, examine a criança diretamente, antes de tudo. Segundo, vá além do checklist e busque a compreensão. Terceiro, sempre pense no desenvolvimento. Um sintoma tem significados completamente diferentes em idades diferentes. E por último, e talvez o mais importante de tudo, o clínico deve se posicionar como um aliado da criança, com o objetivo de aliviar o seu sofrimento. E para encerrar, fica a reflexão que o capítulo nos provoca, né? Em um mundo de escalas, protocolos e pressão por tempo, como é que a gente protege a arte da escuta? Como garantimos que a busca pela compreensão profunda da experiência de uma criança não seja substituída pela busca de um diagnóstico rápido? Essa é a questão que, no fim das contas, define a qualidade da nossa prática. Obrigado por acompanhar esta análise.